Esses dias, liguei a televisão e estava uma outra pessoa de uma outra igreja, falando: olha, você vem para a nossa igreja, entrando na nossa igreja, você não terá mais problema, você não terá mais tribulação. Isso é propaganda enganosa, irmãos, propaganda enganosa. Não foi esta a palavra de Jesus. Jesus, ele não nos ensina que nós não teremos tribulações. Jesus, ele diz claramente em João 16:33, falando para os seus apóstolos, ele nos ensina: no mundo, ele diz, vocês terão aflições, terão tribulações. Coragem, eu venci o mundo. Então a promessa de Jesus, e ele não é homem para mentir, porque ele é Deus, ele é Senhor, embora homem plenamente, Deus plenamente, mas ele é Deus. E como Deus, ele não pode mentir. Não pode mentir, porque em Deus não há mentira, porque Deus é a verdade plena. Deus é a verdade plena. E ele diz claramente: vocês terão tribulações, terão dificuldades, mas coragem, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então o que Deus nos promete? Que nós teremos tribulações, que nós teremos aflições, mas que nós teremos vitória sobre as tribulações. E hoje, celebrando a festa da Divina Misericórdia, nós queremos proclamar justamente isso: que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Nós não somos apenas vencedores, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Divina misericórdia. Divino porque é uma ação de Deus. É uma ação de Deus. É divino. Não é algo subjetivo, que é do ser humano, mas é algo objetivo, que vem de Deus. A palavra misericórdia, irmãos, falamos tanto de misericórdia. E por que significa a palavra misericórdia? Misericórdia é uma palavra, a junção de duas palavras do latim, duas palavras latinas. Miseratur, que significa compaixão, e cordis, que significa coração. Então, misericórdia significa, literalmente, irmãos, nessas duas palavras do latim, significa compaixão no coração, do coração. É algo que brota de dentro do coração. Por isso que quando Jesus apareceu a Santa Faustina, ele apareceu desta maneira, com esses dois raios saindo do seu coração. Diz o Evangelho de João no capítulo 19, que quando Jesus estava na cruz do Calvário de Jerusalém, já morto, já havia morrido o Senhor, Jesus morreu por volta das 3 horas da tarde, por isso que às 3 horas da tarde da sexta-feira, de todos os dias, e de modo especial na sexta-feira, é o chamado dia, é a hora da Divina Misericórdia. Por quê? Porque por volta das 3 horas o Senhor Jesus morreu na cruz. O Filho de Deus se entregou pela nossa salvação. Na verdade, eu deveria estar na cruz. Você deveria estar na cruz, pelos meus pecados. A Bíblia diz em Isaías 53, versículo 5, Ele, Jesus, foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que pesava sobre nós caiu sobre Ele, e fomos curados graças às suas chagas. Jesus morreu por volta das 3 horas da tarde, naquela sexta-feira, no mais alto do Calvário, na cidade santa de Jerusalém. Fora da cidade santa, fora da cidade santa. Depois, nosso Senhor, já morto, houve aquele grande terremoto em Jerusalém. O Evangelho nos diz que as pedras rolaram, os túmulos foram abertos e muitas pessoas ressuscitaram. Vejam, irmãos, o poder da morte redentora de Jesus, o poder do sangue do Cordeiro. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, diz o Evangelho, que houve um grande terremoto em Jerusalém. O Evangelho de Lucas 23 nos ensina que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. O que significa isso, irmãos? No templo de Jerusalém, o templo santo de Deus em Jerusalém, na verdade o segundo templo, porque o primeiro templo, por volta do ano 1000, foi construído pelo rei Salomão, e lá estava a Arca da Aliança, lá havia o átrio, onde ficava o povo, havia o santo, onde ficavam os sacerdotes, não sacerdotes católicos, é claro, sacerdotes da antiga lei, do Antigo Testamento, e havia um lugar menor chamado Santo dos Santos, onde lá estava a Arca da Aliança, havia um véu que separava o santo dos santos, e somente o sumo sacerdote, uma vez por ano,
poderia entrar no Santo dos Santos, e naquele dia ele proclamava o nome de Deus, Yahvé, que é o nome de Deus, Javé, ou Jeová para alguns. Havia aquele véu. Então o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, pronunciava o nome de Deus, mas ele entrava tremendo, porque eles tinham pavor de Deus, eles tinham medo de Deus. Até na pronúncia do nome de Deus, quando o judeu ia pronunciar na oração ou nos textos bíblicos o nome de Deus, o judeu, por medo, eles tinham pavor de Deus, eles tinham medo de Deus. Eles não pronunciavam o nome de Deus, eles trocavam o nome de Deus, quando estava escrito, ou tinha que pronunciar, por Adonai, que é uma palavra que significa Senhor. Eles não pronunciavam o nome de Deus. Tal era o medo do povo judeu, do Deus Todo-Poderoso. O sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, pronunciava o nome de Deus. E o medo deles era tanto, irmãos, era tanto, que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, com uma corda amarrada na cintura, porque ele tinha medo de entrar naquele lugar, que era o lugar da presença de Deus, da Shekinah de Deus, da glória de Deus. E quando o sumo sacerdote entrava, queridos, entrava naquele lugar e pronunciava o nome de Deus, eles tinham tanto medo que achavam que eles seriam, naquele momento, fulminados pela presença de Deus. Ele pronunciava o nome do Senhor e era puxado de volta. Aquela corda era que, se ele morresse ali dentro, se a glória de Deus matasse aquele sumo sacerdote, ele era puxado pela corda pelos outros sacerdotes. Tal era o pavor que eles tinham de entrar na presença de Deus. A Bíblia diz, queridos, que quando o Senhor morreu na cruz, por volta das 3 horas da tarde, daquela sexta-feira santa, a Bíblia diz que o véu do templo, no Evangelho de Lucas 23, diz que o véu do templo, ele foi rasgado de alto a baixo. O que significa isso, irmãos? O que significa? Que agora, graças ao sacrifício de Jesus, graças à morte redentora de Jesus, graças ao sangue vertido na cruz do Cordeiro de Deus, eu posso entrar na presença de Deus sem medo. Você pode entrar na presença de Deus sem medo. É a grande festa da misericórdia de Deus que nos atrai. A misericórdia do Senhor nos atrai, não nos afasta como na antiga lei, como no Antigo Testamento. Mas pelo contrário, irmãos, nós estamos na nova lei, no Novo Testamento. Não mais o sangue de animal, mas o sangue do Cordeiro Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Porque a carta aos Hebreus nos ensina, queridos, que não é o sangue de touro, de bodes, que nos purifica, que nos perdoa os pecados, mas é o sangue de Jesus, o verdadeiro Cordeiro. E na missa, por 3 vezes, nós vamos proclamar isso: Cordeiro de Deus, que tirás o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirás o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirás o pecado do mundo, dai-nos a paz. Jesus, por volta das 3 horas, morreu na cruz. O soldado, vendo aquele terremoto em Jerusalém, as pedras do Monte Calvário se mexendo, eles ficaram apavorados. E para apressar a morte dos condenados, haviam 2 ao lado de Jesus, à esquerda e à direita, 2 criminosos. Porque, irmão, Jesus, ele foi crucificado entre criminosos, facínoras. Bíblico, irmãos. Isaías 53 diz que o servo sofredor, que é Jesus Cristo, ele seria morto, irmãos, entre pecadores, entre facínoras. Tudo, irmãos, todas as profecias do Antigo Testamento se cumpriram na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todas as profecias bíblicas se cumpriram em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o soldado romano viu aquela cena em Jerusalém, as pessoas apavoradas no meio daquele terremoto, as pedras rolando, o Monte Calvário tremia, o soldado romano que fez? Para apressar a morte dos condenados à cruz, porque naquele tempo, morrer na cruz, irmãos, era uma agonia que durava horas e até mesmo dias. A morte de Jesus foi relativamente rápida. Por quê? Porque Jesus já estava muito fraco. Ele já tinha perdido todo o seu sangue desde a noite da quinta-feira santa. Desde quando ele foi levado à presença de Caifás, ele já começou a sofrer.
levar bofetadas, a sua barba foi arrancada. Nosso Senhor já tinha perdido muito sangue. Durante toda a noite, da quinta para sexta-feira, o Senhor apanhava. O Senhor era machucado, era ferido, era humilhado, cuspido. Na sexta-feira pela manhã, Jesus é levado até a presença do governador romano, que na ocasião estava em Jerusalém, por causa da festa da Páscoa. Pôncio Pilatos, na verdade, não morava em Jerusalém, ele morava em outra cidade chamada Cesareia Marítima, que fica no litoral. Ele ia para Jerusalém quando havia grande aglomeração de pessoas e era a ocasião da Páscoa. Jerusalém era uma cidade que fervilhava no tempo da Páscoa. Por isso que o governador estava ali naquela ocasião.